como a inclusão de um termo na lei pode mudar a realidade social de um grupo. De várias formas, mas todas garantindo direitos e deveres que permitam uma melhor qualidade de vida. Nesse caso, os dos jovens de todo o país. É o que pretende a proposta da Emenda Constitucional de número 042/2008, conhecida como PEC da Juventude. Para entender um pouco dessa proposta, eu converso com o presidente do Conjúvio, Conselho Nacional da Juventude, Danilo Moreira. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo. Essa PEC ganhou aí um apelido que vai bem de encontro à discussão da juventude hoje, que está mais dinâmica, mais ativa. Na verdade, a aprovação dessa PEC transformada em emenda, que valor que ela traz para o termo jovem hoje no país? Eu acho que, na verdade, essa conquista que nós tivemos recentemente de incluir no capítulo dos direitos e garantias fundamentais da Constituição o termo juventude, é uma grande conquista, uma conquista histórica, porque na nossa Constituição, a chamada Constituição Cidadã, reconhecia o direito da infância, reconhecia o direito dos adolescentes, reconhecia o direito dos idosos, reconhecia o direito das mulheres, reconhecia o direito dos indígenas e não reconhecia o direito de 50 milhões de brasileiros. E eu acho que ela tem um primeiro valor, um valor simbólico, né, que você coloca no nosso principal carta de direitos, incluir esse segmento populacional. E um valor prático, porque ao incluir a juventude na Constituição, você fortalece a institucionalidade da política de juventude, você cria uma segurança maior para que mais programas sejam implementados e você obriga também, como todos os direitos constitucionais, que ele seja regulamentado posteriormente. Em outras palavras, você vai transformando, vai internalizando na administração pública, em todos os níveis, a necessidade de se investir em juventude. Então, eu acho que é uma grande conquista, aparentemente uma conquista assim, de uma lei, né, e que poderia não mudar de imediato a vida da juventude, mas ela tem um valor muito forte e, com certeza, consequências práticas virão. Para a maioria das pessoas é simplesmente uma questão teórica. Tem-se ou não tem-se o termo dentro da lei? Mas vai muito além disso quando você pensa no dia a dia do jovem, né? Claro. Porque primeiro é o seguinte, criou-se, a gente tem tentado mudar nos últimos anos uma cultura que existe no Brasil de que a juventude se encerra nos 18 anos, porque se confundia até bem pouco tempo atrás juventude com adolescência. Então o jovem chegava, completava os 18 anos e a partir dos 18 não tinha nenhuma política específica. Ele era tratado como um adulto e tinha todas as dificuldades que um jovem tem. Então, toda a lógica da política de juventude é firmar um conceito um pouco maior. Nós falamos de 15 a 29 anos. E ao aprovar a PEC, você passa o Estado brasileiro, quando eu falo Estado, prefeituras, governos estaduais e governo federal, as instituições, devem tratar como prioridade nas suas políticas públicas a juventude. Em política pública de educação, de saúde, de cultura, de acesso ao trabalho. Então, é algo que vai, aos poucos, né, como eu já disse, fortalecendo o compromisso e fazendo com que esse compromisso não seja um compromisso do governante. Vira uma obrigação legal. Então, a gente não precisa ficar somente com um prefeito, ou com um governador, ou com um presidente que goste do tema para fazer. Além dele estar convencido, ele tem uma obrigação legal e a gente passa a ter um investimento contínuo em políticas públicas de juventude. Essa questão de se avaliar o jovem, o adolescente, o adulto, tudo num certo momento, tudo numa mesma faixa, a partir dos 18, nesse período aí que ficava em aberto, dos 18 aos 25, né? O jovem e adulto era uma coisa só para certas situações, né? Considerando certos aspectos. Mas a partir do momento em que há essa regulamentação, do reconhecimento desse período, mudou-se também um pouco da questão cultural, porque, na verdade, o que vinha daí era uma questão cultural, era uma avaliação cultural que se fazia, não é? Exatamente, porque às vezes chegava aos 18 anos, assim, num certo senso comum, completava-se a maioridade, e a partir daí aquele indivíduo, jovem ainda, ele tinha que se virar por conta própria. Quando, na verdade, ele ainda estava precisando estudar, ainda estava se preparando e se formando, tendo dificuldade de inserção no mercado de trabalho, às vezes era tratado como uma pessoa inexperiente, portanto,
que não podia ser tributária de muita confiança. E por muitas vezes essa ausência do Estado significa ausência de direitos. Então você tinha um número grande de jovens desempregados, um número grande de jovens sem oportunidade de ter atividades culturais, e essa parcela sem políticas públicas virava um problema para a sociedade. E era tratada e estigmatizada como se o problema fosse do indivíduo. Então é o problema do jovem porque é desempregado, é o problema da jovem mulher porque teve uma gravidez indesejada, é um problema de um jovem, sei lá, normalmente um jovem negro de periferia que se aproximou ali da violência. Nunca era, né, o problema assim, do Estado que não assegurou o direito à educação, das políticas públicas que não deram oportunidade de participação política ou de construção de equipamentos culturais para que o jovem pudesse manifestar suas visões mais positivas. Então, eu acho que a PEC ela vem nesse contexto de valorização e de reconhecimento da juventude. E ela vem num contexto também interessante, porque não é só uma coisa do senador, do deputado ou de uma ação do conselho. Essa PEC ela foi fruto da luta da juventude de hoje. Então, ela também uma conquista, uma vitória dos jovens de hoje que lutaram por esse direito. Então, isso dá uma outra qualidade à lei. A lei, quando ela vem junto com a luta, ela é uma lei mais forte, porque o acompanhamento dela, a execução dela, a cobrança para que ela vire realidade é mais forte. Então, isso é importante. Foi uma demonstração de que a atual geração de jovens tem capacidade de se organizar, tem capacidade de lutar pelos seus direitos, e no caso da PEC, que virou uma emenda constitucional número 65, tem capacidade de conquistar. Ou seja, se organizou, lutou e conquistou. Isso é muito bom para a autoestima também política da juventude, que é sempre acusada de apática, de desorganizada e desinteressada pela política. Só para a gente encerrar, o que vem a partir de agora? Então, isso é muito importante, porque promulgada a PEC, né? Quem tiver a Constituição em casa, infelizmente a Constituição está desatualizada. Vai ter que buscar um novo texto. Promulgada a PEC, qual é o passo seguinte? O próprio texto da emenda constitucional, ele indica a necessidade de um Plano Nacional de Juventude e de um Estatuto da Juventude. Então, o que seria o plano, em síntese? É um conjunto de metas para os próximos 10 anos. Metas na área de educação, como, por exemplo, a erradicação do analfabetismo, na área da inclusão digital, de universalizar o acesso à banda larga nas escolas, de atividades culturais, do Estado ter editais para políticas culturais para jovens. Então, são metas para os próximos 10 anos em várias áreas, educação, cultura e esporte. E que governos municipais, governos estaduais e governo federal, independente de quem esteja, vai ser obrigado a cumprir. Esse é o nosso próximo desafio, o Plano Nacional de Juventude. E, na sequência, o que a gente chama de Estatuto dos Direitos da Juventude, que é justamente esse olhar. É você observar quais são os direitos específicos dessa fase da vida e colocar no Estatuto. E nesse Estatuto, né, tem também a criação de um Sistema Nacional de Juventude. É como se fosse o SUS, Sistema Único de Saúde, que promove atendimento à saúde no país inteiro, que tem avançado bastante, que a gente sabe que tem debilidades, mas criar um sistema que articule a ação do poder público. Ou seja, a aprovação da emenda constitucional 65, ela abre caminho, fortalece o tema, mas abre caminho para novas lutas, porque garantir os direitos da juventude com a PEC foi só um primeiro passo. Então, eu acho que a gente vai ter que dar outros passos e precisa aí, com certeza, vai precisar muito do Conselho, dos movimentos de juventude se organizando, do compromisso dos gestores e dos parlamentares, acima de tudo. Vai estar certo, né? Com certeza. Dependendo da nossa luta, acho que a PEC, é bom registrar que ela foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, significa que nós ganhamos corações e mentes, ganhamos todos os partidos políticos, e isso é importante porque o Brasil entendeu que é importante e necessário se investir na juventude brasileira. Que o país não vai se desenvolver se não olhar com atenção especial e se não apostar no potencial de 50 milhões de jovens que estão por aí querendo muito contribuir com as mudanças do país. Danilo, obrigada demais pela sua participação. Estamos aqui sempre à disposição.
Bom, eu conversei com Danilo Moreira, presidente do CONJUVE, o Conselho Nacional da Juventude, sobre a PEC da Juventude. Se você quiser saber mais, www.juventude.gov.br. E se quiser rever esta e outras entrevistas, www.youtube.com.br/tvNBR. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia e continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.